Gente, são 2h03, mas vamos dar início, então, à nossa segunda palestra do dia, né? Lembrando a todos que nós estamos gravando esta palestra, e isso depois vai ser publicado no canal do YouTube para que outras pessoas também possam ter acesso, tá? Gostaria de agradecer a presença da doutora Rosemary Petkovics. Ela é médica do esporte, com título de Medicina do Esporte pelo Comitê Olímpico Internacional, mestrado em Ciência do Movimento Humano e coordenadora do Centro de Medicina e Reabilitação do Esporte do Grêmio Náutico União. Agradecer, ela se dispôs a vir aqui, deixou seus afazeres para trazer um pouquinho do seu conhecimento, né? Nos brindar aqui com parte do seu conhecimento de um assunto tão importante que é a atividade física, e ela vai buscar fazer uma correlação disso com a nossa saúde mental. Lembrando que da Coordenadoria de Saúde, nós temos aqui presente também a Fernanda, que é assistente social, a Camila, que é fisioterapeuta, e o Túlio, que é o nosso psicólogo. Tá? Então, agradecer a presença de todos e passar a palavra para a doutora Rosemary. Então tá, bom, já dei boa tarde. Tá todo mundo me ouvindo? Tá bem. Sim. O áudio? Ótimo. Então tá, eu acho que mais com um grupo tão variado, com pessoas da saúde, que todo mundo, né, com uma bagagem já, e às vezes até a própria bagagem da gente, de vida pessoal e de experiências, a gente vai ter, eu acho que mais uma conversa, né? Só vou colocar algumas ideias do que a gente já conhece, o que já foi estudado na literatura e o que já se sabe, então, sobre exercício e a saúde mental, né? Mas antes de começar a falar, eu queria agradecer ao Valdemir pelo convite, né? Pela oportunidade, né, de sair daqui do Rio Grande, porque eu estou em Porto Alegre, para poder conversar com o pessoal no Rio de Janeiro num assunto que é um assunto tão gostoso, que é falar sobre exercício, né? Então, eu vou começar compartilhando a minha tela. Aqui. Vamos ver se a gente... Estão conseguindo ver? Vou botar no modo de apresentar, vou botar no modo de apresentação, e aí eu passo a não ver vocês. Vou precisar que qualquer coisa, vocês me deem um feedback, tá? Enfim, o som ficar ruim, se der algum problema. Bom, então, agradeci, né, o convite, porque é uma oportunidade muito legal, e isso foi a pandemia nos trouxe várias coisas desagradáveis, mas abriu o nosso horizonte, que a gente poderia fazer mais reuniões à distância. Essa foi uma das descobertas boas que a pandemia nos proporcionou, né? E falar sobre exercício e esporte também é uma coisa muito agradável, porque pode ser que tenha pessoas que não façam exercício, que não pratiquem esportes, mas esse é um assunto que, em geral, é uma unanimidade, né, sobre o benefício que traz, a necessidade da gente ter um hábito de vida com práticas esportivas ou práticas de exercício regular, o quanto isso contribui, né, para a nossa longevidade. Então, se a gente tem alguns assuntos que, se a gente quer entrar em consenso, esse é um bom assunto para a gente começar a falar, né? Sobre os exercícios, sobre prática de exercício, esporte e saúde, né? Então, acho que para mim está parecendo um pouco, não sei se está todo mundo vendo, né? A parte mais de cima ali está um pouco ocluída pela barra superior da plataforma, mas, enfim. A depressão, então, é um transtorno, né, da saúde emocional, que causa alterações tanto na vida diária como na capacidade de trabalhar, de dormir, de estudar, né, de aproveitar a vida. Vou começar falando sobre depressão, porque esse foi o mote que, assim, inicial, já que a gente tem dados bastante objetivos sobre a prevalência, né, e o aumento da prevalência da depressão. Então, os sintomas depressivos, eles não, né, o quadro depressivo, vamos dizer assim, ele combina, né, não só uma predisposição genética, porque muitas vezes a gente fala assim,
eu tenho histórico na família, né? Combina coisas genéticas, coisas biológicas, ambientais, né? E a própria maneira como a pessoa lida com as suas emoções, né? Então, muitas vezes a gente tem pessoas que vinham muito bem, né? Mas passam por uma situação de estresse, às vezes de estresse crônico, né? Porque existe aquela coisa assim, eu passei por uma situação de perda, né? Ou por situações ruins, adversas, e me deixaram. Eu passei por um momento deprimido, aquele momento de tristeza com tudo que aconteceu. Mas a capacidade de se refazer, né? A resiliência, de passar por si, pegar esses fatos e se reconstruir, né, é próprio do ser humano. Mas muitas vezes as pessoas, por situações adversas que são crônicas, né, ou às vezes até uma coisa aguda, um evento agudo faz com que a pessoa se desorganize e não consiga voltar a ter motivação, né? Não consiga voltar a ter aquela energia vital, né? E muitas vezes os sintomas são variados, às vezes pode ser um cansaço, pode ser a coisa mais comum, que a gente mais não é mais comum, mas assim que a gente mais estereotipa, né? Tristeza, mas muitas vezes é falta mesmo dessa energia vital. E aí algumas pessoas elas podem até ter essa energia, conseguir por consciência a manter a sua rotina, não chega a interferir na rotina, mas elas perdem essa energia, né? Então, por ter sintomas muito variados, muitas vezes o diagnóstico e o tratamento pode ser demorado, né? E, como eu disse, eu comecei falando sobre depressão porque a gente tem muitos dados mostrando, e aqui é a Pesquisa Nacional de Saúde de 1919, que avaliou, então, ela foi feita em 19, mas tem os dados comparativos com 2013, então a gente tem como comparar esse aumento, porque muitas vezes a gente tem percepção de que alguma coisa aumentou, né? A gente diz, olha, como nós estamos tendo mais diagnóstico de determinada doença ou mais pessoas com determinado problema, mas é uma percepção subjetiva, né? Por exemplo, de uma colega que é pediatra disse assim, eu acho que estão errando, tem muito diagnóstico de autismo. Será que estão errando? Será que aumentou mesmo? Então, quando a gente vai e faz uma pesquisa e faz um levantamento, o que era uma percepção, que era uma hipótese, né, passa a ser só uma impressão ou passa a ser comprovado, né? Passa a ser mostrado que realmente os números mostram isso. Então, aqui a Pesquisa Nacional de Saúde de 2013, que mostrava que 7,6% da população brasileira tinha diagnóstico de depressão. E a de 2019, a gente vê que isso aumentou para 10,2%. Então, isso considerando pessoas acima de 18 anos. Né? E as mulheres, eu vi que no grupo, né, tem várias mulheres jovens, mas as mulheres têm uma incidência maior, 14,7%, em comparação com os homens, que é 5,1%. E quando chega, né, a gente começa, quando a gente é jovenzinho, ali pelos 20, 30, né, a gente, velho é quem tem mais de 50, quem está... Quando a gente chega nos 40, a gente começa a pensar, não, velho é quem tem mais de 60, 70, né? A gente vai mudando os nossos parâmetros, porque quanto mais perto a gente chega, né, mais a gente não se percebe envelhecendo, né? E segundo a minha mãe, que está com 82 anos, velha é mais de 100, né? Então, o nosso parâmetro vai mudando. Mas as pessoas acima de 60 anos têm uma maior incidência, né? E os fatores são vários, né? As mulheres com a entrada da menopausa, a saída dos filhos de casa, então também a percepção de redução da vitalidade, às vezes o abandono pela família ou a falta de pessoas, né, de rede de relações, isso faz com que aumente a incidência nos idosos, né? E aí, então, isso era o que a gente já sabia sobre depressão, né, e sobre a saúde emocional, assim, essas alterações que vão acontecer na saúde emocional nesse nosso curso da vida. Só que a gente agora tem mais um tempero, né?
ao impacto da pandemia, né? A pandemia veio, fez foi um furacão nas nossas vidas, né? E já tem várias pesquisas que também mostram o impacto da pandemia na saúde mental dos trabalhadores. A gente vê que entre as crianças também teve um impacto muito grande e que a gente vai levar muito tempo, né, para conseguir resgatar o que a gente tinha antes, né? Então, aqui é um post do site da Fiocruz mostrando que 47,3% dos trabalhadores de serviços essenciais tiveram sintomas de ansiedade e de depressão. Então, quase que 50% das pessoas tiveram algum sintoma relacionado com ansiedade ou com depressão. E uma outra coisa que esse post chama atenção, né, é o abuso de bebidas alcoólicas, né, que também foi alto na população, porque o fato de estar em casa, o fato de tentar buscar o relaxamento, já que no início as pessoas estavam mais privadas do ir e vir, né, buscar elementos de relaxamento em outras coisas, como por exemplo, né, a gente pode buscar no exercício, é uma boa forma, a gente pode buscar na meditação, mas às vezes o hábito, a pessoa busca, então, vou beber um vinhozinho de noite. E o hábito do álcool acaba sendo muito fácil, né? Não vou falar mal do vinho, não é a ideia, mas só pontuar, né, que como é fácil a gente habituar, hábito é aquilo que a gente faz repetidamente e aquilo se incorpora à nossa rotina, né? Então, esse é um dos hábitos que se incorporam muito rápido, a gente criar o hábito de tomar algo o álcool, acaba. Tudo bem se eu tiver controle sobre essa situação, se isso não for num volume grande, mas muitas vezes isso sai rapidamente da mão, principalmente quando a pessoa começa a delegar isso, o relaxamento, a capacidade de reduzir o estresse para uma terceira substância que não está na sua mão, né? Bom, então, aí, né, além da depressão, se somou muito a ansiedade. As pessoas já estavam ansiosas, né? A gente já via assim, e uma das coisas que a gente vê é que as mídias, né, a disponibilidade do acesso às pessoas ao outro, né, fez com que as pessoas perdessem muito aquele senso de aguardar, né? Ficou todo mundo, nós vivemos na era da impaciência, né? As pessoas mandam mensagem, não respondeu, elas já estão de novo mandando outra mensagem. E às vezes eu brinco que saudade do tempo da carta que a gente mandava, esperava uma semana para a pessoa receber e tinha que esperar a volta, né? Ou saudade da época do e-mail, que ainda pelo menos dava um tempo. Hoje em dia, como a gente está com o celular e com o e-mail na mão, isso acaba fazendo com que gere muita ansiedade, né? E se gerando muito estresse, acaba mexendo muito com a nossa saúde emocional, né? Bom, e aí, o que eu tenho, então, que elementos eu vou ter para evitar ou até mesmo para tratar, né, a depressão, para poder controlar a ansiedade, né? O exercício físico, né? Essa é a bandeira que eu venho aqui, né, trazer e discutir, né? O exercício físico, ele tem vários elementos ou vários meios, vários mecanismos que permitem que a gente possa trabalhar a nossa ansiedade, aumentando a carga de exercício, né? Apesar daí você dizer assim, bom, mas como é que eu vou usar? O exercício acaba gerando um estresse. Claro, ele leva um estresse, ele aumenta, quem vai fazer uma corrida, quem vai fazer qualquer exercício com intensidade mais alta, ele gera maior quantidade de radicais livres. E isso é um estresse para o corpo. Mas, ao mesmo tempo que ele gera esse estresse, ele treina o corpo a produzir mais enzimas antioxidantes e, com isso, ter melhor estrutura para lidar com esse estresse e com outros estressores que possam acontecer, né? E é o mais popular de todas as substâncias produzidas pelo exercício, né? É a endorfina, né? Que é o hormônio do prazer, o hormônio da sensação de bem-estar. Mas os benefícios não param na endorfina, né? O exercício ele vai estimular tanto a nossa musculatura periférica, vai estimular a musculatura cardíaca, mas vai estimular também o cérebro, né? Ele aumenta, o exercício vai, primeiro pela simples questão de
à medida que eu estou trabalhando mais músculo, trabalhando para os grupos musculares, trabalhando o movimento, eu estou exigindo que conexões neurais se fortaleçam, né? Eu vou precisar treinar um movimento, então eu vou precisar fortalecer as minhas conexões neurais para aquele movimento, né? Para a repetição de movimento ou para o aprendizado daquele movimento, né? E isso faz com que as células nervosas disparem mais sinais elétricos quando a gente está se exercitando. Então, esse seria um dos primeiros mecanismos, né? O estímulo, ele não é só muscular, ele também é um estímulo neuronal, mesmo que seja fazer uma musculação com repetições, porque com isso eu estou ativando, né, grupos musculares, eu estou chamando lá aquelas fibras que não estavam sendo chamadas para trabalhar, tanto que quando a gente começa a fazer exercício, principalmente um exercício que envolva ganho de força, uma musculação, pilates, a primeira forma que a gente tem de melhorar a nossa condição é justamente recrutando, chamando para o trabalho aquelas fibras que estavam de lado, esquecidinhas, que não estavam sendo usadas na nossa vida diária. Então, só que no momento que eu estou recrutando, estou chamando essas fibras para o trabalho, elas têm uma inervação, e essa inervação também está sendo ativada. Tudo isso, então, aumenta o disparo dos sinais elétricos durante o exercício, né? Mas não é só isso, né? Não é só essa estimulação. Da mesma forma, né? Eu vou sempre vou usar o mesmo raciocínio. Da mesma forma com que a gente aumenta a perfusão músculo-esquelética, porque vai gerar aumento da circulação, aumento de novos vasos no músculo, a gente também tem um aumento da perfusão do cérebro. Com isso, a gente melhora também o metabolismo cerebral, né? Esse aumento esse maior estímulo, esse aumento de perfusão, ele também vai gerar um aumento na liberação de neurotransmissores, como serotonina, noradrenalina, dopamina. E estimulam a neuroplasticidade, que eu vou falar um pouquinho mais adiante, né? Colega que é da psicologia, né, conhece bastante esse tema, mas talvez quem não é da área da saúde não esteja tão familiarizado com esse termo de neuroplasticidade, né? E também, então, a gente tem o desaceleramento do envelhecimento cerebral, né? E isso ajuda a nos diminuir a sensação de estresse, de ansiedade. Ele diminui a ansiedade. Tanto que uma das primeiras, quando a gente começa a se exercitar, a gente vai ter vários benefícios, né? Clínicos, né? Melhora do controle da pressão arterial. E um dos primeiros efeitos que a gente tem é melhora do sono. A gente, logo em seguida, começou, a gente consegue aprofundar mais, quem tem problemas para dormir ou quem acorda no meio da noite, começa a se exercitar, aprofunda mais, o sono consegue entrar nas áreas mais profundas, começa a ter sono mais restaurador e mais repousante, né? E já tem vários trabalhos que mostram que o exercício também ajuda a ativar áreas cerebrais associadas ao aprendizado, a planejamento, a memória. Então, até para as coisas para o trabalho intelectual, o exercício vai nos trazer benefícios, né? Eu tinha comentado, né, sobre a neuroplasticidade. O cérebro, né, ele é flexível. As conexões cerebrais, as sinapses, elas podem ser desfeitas, refeitas ou reconstruídas conforme o estímulo que recebemos, né? Isso a gente vê muito nas crianças, isso a gente vê muito naquelas pessoas que acabam sofrendo algum tipo de dano e que, com o passar do tempo, elas acabam recuperando através da fisioterapia, através do estímulo motor, muitas vezes ela consegue recuperar. E, às vezes, nas crianças, assim, isso é fantástico, porque a gente vê crianças que passaram por... que ficaram em coma e acabam recuperando. Então, esse fenômeno de reconstrução das sinapses é que é chamado neuroplasticidade, né? Novas sinapses vão se formando, as sinapses antigas são reforçadas com o movimento e vão se tornando mais fortes e mais resistentes. Então, a comunicação célula a célula, ela vai melhorando, né? Neurônio a neurônio, ela vai melhorando e se tornando mais forte. Então, o exercício aeróbico pode mudar, né, a anatomia, a fisiologia e otimizar o funcionamento do cérebro
através dessas mudanças que eu expliquei agora, tá? Então, o exercício, todo o nosso funcionamento corporal, né, ele é por transmissão de alguma substância que age no outro órgão, que é produzido por um, e age no órgão-alvo. Por exemplo, eu tenho lá a hipófise que estimula as minhas glândulas, que eu vou produzir hormônio. Né? Aí eu vou ter o hormônio que estimula a tireoide, então, produz o seu próprio hormônio, que vai estimular diferentes tecidos no nosso corpo, né? Auxiliando no metabolismo dos carboidratos, auxiliando no metabolismo da gordura. Então, da mesma forma que o sistema endócrino produz essas substâncias que fazem a comunicação entre as células, a gente tem, então, a comunicação entre os neurônios através desses neurotransmissores, que não vão ser só entre os neurônios, mas que vão atuar também em tecidos periféricos. Por exemplo, né, alguns neurotransmissores, por exemplo, a noradrenalina. Né? A gente fala, tem adrenalina e noradrenalina. O que são? São estímulos, são hormônios que levam a um estímulo que aumenta a atenção, aumenta a percepção, e isso também gera um aumento da nossa motivação. Né? A serotonina, que é chamado hormônio do humor, né? Ele está relacionado com impulsividade, com a raiva, com a agressividade, mas ela também pode ser modulada através da maior ou menor produção, do maior ou menor estímulo de acordo com o exercício, né? E a dopamina, né? A gente também tem os receptores, chamados receptores dopaminérgicos, e ela governa a atenção, a aprendizagem, o senso de satisfação e recompensa. Né? Então, a nossa produção, nosso lobo frontal, então, ele está muito relacionado com a liberação dessas substâncias. Né? E, muitas vezes, a concentração, né? Ele está envolvido com atividades mais específicas de concentração, de aprendizado, gerenciamento da memória de trabalho, capacidade de julgamento e planejamento. Né? Digamos assim, a gente pode dizer que o lobo frontal é a parte mais humana do nosso cérebro, porque ele que faz este gerenciamento, né, do aprendizado e, enfim, né, da nossa capacidade de julgamento, planejamento, racionalidade. Né? Então, quando a gente, no cérebro, a gente tem ondas de alta frequência e ondas de baixa frequência. Quando a gente está dormindo, fazendo atividades que são repetitivas, escovar os dentes, assistir televisão, a gente produz, o cérebro fica funcionando com ondas cerebrais de mais baixa frequência, elas é que prevalecem. Quando a gente está mais focado, com mais informação, ou com trabalhos mais especializados, as ondas de alta frequência é que vão dominar. Então, quando a gente faz o exercício intensifica a amplitude e a frequência das ondas cerebrais. Tá? E isso gera, então, um estado mais alerta, melhorando a capacidade de concentração, melhora a atenção, né? E até melhora assim, essa mudança. Né? Eu estou focada num assunto, aí eu tenho que trocar de assunto, eu tenho que trocar de trabalho, melhora essa mudança, essa troca de foco, né? Que muitas vezes as pessoas... eu estava focada, fui fazer tive que me deter em outra atividade, um outro trabalho que entrou, e agora eu levo um tempão para conseguir voltar a ter o mesmo grau de concentração. Eu tenho dificuldade para mudar de foco ou mudar de assunto, né? Então, ele também vai ajudar. Então, o nosso cérebro, quanto mais ativo a gente for, mais ativo ele vai ser. Né? Isso é aliás, exercício, ele meio que contagia, né? Ele é algo que passa, né? Por exemplo, das famílias. Quando tem pessoas ativas, elas acabam contagiando. Pais ativos vão ter filhos mais ativos. Pais sedentários, consequentemente, até pelo modelo, né? Até por a gente conseguir passar o aprendizado pelo modelo. Pais ativos têm filhos ativos, pais sedentários têm filhos sedentários. E é muito legal no meio do trabalho, né? Quando a gente tem um grupo, a gente vê bem isso. Quando tem alguém que, quando começa a fazer exercício, muitas vezes essa pessoa consegue contagiar outros colegas
para também mudar o estilo de vida, deixarem de ser sedentário. Então, não só o cérebro, mas o movimento gera movimento, né? E voltando a falar um pouco da depressão, né? Algumas teorias falam que a depressão é causada justamente por uma das razões seria por baixo nível desses neurotransmissores que eu comentei antes, né? E que, por outro lado, então, esse seria um dos mecanismos já que a gente pode atribuir ao exercício por que pessoas com quadros de depressão, não só a depressão, mas a ansiedade, melhoram quando elas associam ao seu tratamento medicamentoso, ao seu tratamento psicoterapêutico, também o exercício, porque o exercício vai estimular essa produção, né? Aqui é um estudo feito pelo Laboratório de Psicologia do Esporte e do Exercício, em Santa Catarina, foi um levantamento feito com psiquiatras e que eles questionaram aos psiquiatras quais eram as mudanças que eles perceberam nos seus pacientes quando começaram a se exercitar. Vejam aqui que a diminuição da insônia apareceu em 21% dos pacientes, ou seja, realmente a melhora do sono é a primeira coisa que a gente vai perceber, né? A diminuição da tensão e da ansiedade também apareceu, dos pacientes não, dos psiquiatras, perceberam que a melhora do sono dos seus pacientes, 21% dos psiquiatras responderam que perceberam, né? Então, 14%, então, percebem diminuição da tensão, diminuição da ansiedade, né? Melhora do humor. Então, a gente pode ver isso, que realmente não é só uma percepção subjetiva, de fato, as pessoas têm uma melhora de indicadores de qualidade de vida, né? Porque o sono ele está diretamente relacionado com a nossa qualidade de vida. Se eu durmo bem, eu acordo bem. Eu durmo mal, eu acordo pior. Eu produzo menos. Eu pioro o meu humor. Então, o sono, né? Ter uma boa noite de sono é uma dádiva, né? E aqui é um estudo comparativo que eles fizeram com 2 grupos, né? Um grupo controle de mulheres, era um grupo de mulheres entre 40 e 50 anos, que mulheres que tinham quadros, fizeram um estudo de 2 sessões de hidroginástica, vejo que nem era tanto, durante 12 semanas, fizeram um grupo experimental, que é o GE, e um grupo controle, e viram as mudanças, né? Mulheres com quadro de depressão, e viram as mudanças no estado, nos sintomas, no score de depressão dessas mulheres. Então, aquelas que foram grupo de intervenção, a gente vai ver que tinham scores mais altos de depressão do que no início do estudo, que ao final das 12 semanas o score tinha reduzido, justamente se atribuindo aí o efeito benéfico do exercício. No grupo controle, que não foi feita a intervenção do exercício, o score se manteve igual. Então, mostrando já os benefícios que o exercício tem para mulheres com quadro de depressão, né? Aqui também é um outro estudo que eles fizeram, um programa de exercício em pessoas saudáveis e pessoas deprimidas, e mapearam frontal, aqui é o narizinho, para quem ficou em dúvida, né, como é que eu sei que é o lobo frontal, porque eles representaram aqui é o nariz. Então, a gente vai ver que assim, os deprimidos tiveram uma melhora na ativação do lobo frontal. Então, treino
mesmo um treino que seja de alta intensidade e intervalado, mostrou efeitos benéficos. E com exercícios aeróbicos, também, 3 vezes por semana, intensidade moderada. Então, a intensidade para estímulo ou para melhora do estado de humor não é de... Não, porque, por exemplo, quando a gente fala de hipertensão, a gente fala muito mais em intensidade moderada. Mas aqui, neste caso, a intensidade não influencia, não faz diferença. Vai fazer diferença, sim, para quem pratica, porque se eu gosto mais de exercício, se eu não gosto da sensação de aumento da frequência cardíaca, se eu me sinto desconfortável, se isso me gera ansiedade, ou se esse desconforto, esse aumento da frequência cardíaca me gera desconforto, pode sim trabalhar, né, com intensidade moderada, 3 vezes por semana, numa duração de 20 minutos, isso já traz benefício, né? E o que é intensidade moderada, né? Porque moderada, para mim, pode ser diferente da moderada para vocês, né? Por exemplo, eu sempre falo, as pessoas que foram atletas, principalmente os atletas master, eles precisam de mais exercício para se sentirem fazendo exercício, para se sentirem efeito, porque eles estão sempre acostumados com cargas altas. Então, para ele, intensidade moderada certamente é diferente do que para uma pessoa que começou a fazer exercício depois de uma determinada idade, que está condicionado, mas que não tem o exercício como uma prática que foi de vida inteira, ou que não praticava exercícios de alta intensidade, né? Então, como é que eu vou saber o que é moderado se é relativo, né? Não só aí a percepção, mas também é relativo ao condicionamento. Então, se usa uma técnica prática, né? Que é bom, para mim perceber que eu estou me exercitando, eu tenho que sentir que a frequência cardíaca está aumentada, que a respiração está aumentada. E a gente usa o talk test, que é o teste da conversa. Se eu consigo conversar durante o exercício e sentindo que eu já estou com a respiração elevada, com a frequência cardíaca elevada, mas eu consigo manter uma conversa, essa é moderada, né? Moderada forte é quando eu consigo conversar, mas eu tenho que dar uma pausa para poder respirar. E forte é aquela coisa, deixa eu me concentrar, né? Não vem bater papo que agora estou fazendo exercício, né? Não consigo fazer exercício e conversar, não vai dar certo. Eu não vou conseguir fazer dentro do que eu estou planejado para fazer. Aí isso é intensidade alta. E isso é fácil da gente. Quem não consegue, né? Principalmente as mulheres, quem não consegue conversar enquanto se exercita, né? Eu mesmo eu nado, mas eu treino com uma colega e a gente faz uma parte do treino, é o treino de perna, né? Que a gente faz a perninha social, né? A gente vai aproveitar para conversar, botar os assuntos em dia a hora da perna social. A gente está treinando, mas está conversando também, né? Então, conversar é uma coisa que a gente sabe bem, né? Então, usar esse referencial para saber qual é a intensidade nos ajuda também a monitorar, tá? Eu quero fazer mais forte, não, eu quero ir leve, né? Então esse é um bom instrumento, né? O talk test. Aqui, né? É uma intervenção de exercícios aeróbicos, em esteira ou bicicleta, 3 sessões por semana, intensidade moderada, com duração de 45 minutos, feito com pessoas com sintomas depressivos, né? E comparado com exercícios de alongamento, 3 séries, alongamentos de 20 segundos e frequência de 3 sessões por semana, intensidade leve, com duração de 30 a 40 minutos. Então, ambos os programas, ambas as sessões de exercício foram benéficas com melhora dos resultados de sintomas depressivos naquelas pessoas que já tinham um diagnóstico de transtorno depressivo, mostrando que pode ser uma intensidade alta, pode ser uma intensidade moderada, pode ser exercício de intensidade leve, eles vão trazer benefícios. E aqui foi lançado esse ano, né? É o Guia de Atividade Física para a População Brasileira. O que traz esse guia? Esse guia, ele, de acordo com a faixa etária, ele traz as recomendações, né? O que eu devo fazer, o que uma criança, o que é recomendado para uma criança de 10 anos fazer,
de exercício, o que é recomendado para um adolescente, o adulto jovem, quantas sessões, uma pessoa de 60 anos, quantas sessões, que tipo de exercício, porque às vezes a pessoa gosta de fazer caminhada, né? Eu vou caminhar, mas caminhar está trabalhando uma qualidade, uma valência física, né? Que é o condicionamento aeróbico, que é a capacidade cardiopulmonar e um pouco da resistência muscular. Mas se eu estou preocupada em manter a minha força, em manter a minha reserva muscular, eu preciso associar exercícios direcionados para isso, né? Porque todos nós sabemos, né? O músculo ele é um tecido muito nobre e que a gente vai perdendo a partir, né? A partir dos 40 anos inicia a nossa perda de massa muscular, que a gente percebe muito pouco. A partir dos 60 anos a gente começa a perceber mais, né? E a partir dos 70 anos essa perda de massa muscular tem um impacto muito grande na qualidade de vida das pessoas, né? Muitas vezes por gerar limitações, e já tem estudos que mostram, né? Já tem várias comparações que viram que as pessoas mais condicionadas são as que têm mais condicionadas não só do ponto de vista cardiovascular, como do ponto de vista de força muscular, são aquelas que têm maior longevidade. Então, de acordo com a faixa etária, eu vou ter que priorizar, né, principalmente então, pessoas acima de 40 anos, começar a fazer a reserva, né, o banco de massa muscular. Na verdade, já deveria ter feito desde sempre, né? É que nem eu comparo massa muscular a dinheiro, né? Aposentadoria, né? Primeiro, mesmo que a pessoa seja milionária, ela quer perder dinheiro? Não, não quer perder dinheiro. Ninguém quer perder, né? Mesmo que eu tenha uma reserva, eu não estou a fim de perder, eu estou a fim de guardar ou aumentar a minha reserva, né? E se eu vou perder um dia, né? Nós estamos ativos, né? Trabalhando com um salário mensal. Eu sei que eu vou me aposentar um dia, eu vou fazer uma reserva para essa aposentadoria, eu vou fazer uma reserva para poder parar de trabalhar. Então, assim como eu faço uma reserva para quando eu for parar de trabalhar, eu também preciso fazer uma reserva de massa muscular para quando eu estiver mais velho, que for a época que eu sei que eu vou perder este ganho, que é na adolescência, né, a idade adulta jovem, eles ganham força, né, ganham massa muscular, só crescendo, só se alimentando bem. Mas a partir de um determinado momento, a gente começa a perder. Então, para mim ter quando eu chegar aos meus 70, 80 anos, eu preciso fazer minha poupança de massa muscular. Então, esse guia, né, da atividade física para a população brasileira foi um documento lançado esse ano, em 2021, e que é muito legal, porque traz, toda a comunidade que trabalha com a esportiva, as pessoas que trabalham com exercício, festejaram muito esse guia, porque ele traz justamente as recomendações para cada faixa etária, né? Recomendações de carga, de frequência semanal, né? Deixa eu passar. E tem um outro programa que é um programa dos canadenses, que é Exercício para a Vida, né? Eles falam muito sobre é do Canadian Sports Medicine, que é a proposta de que as pessoas comecem a se exercitar com idade jovem, mas que elas prolonguem a vida inteira a sua atividade física, para que elas nunca parem, que o exercício realmente vire um hábito, né? Claro que isso depende muito, né, de momento de vida que a pessoa está, isso depende muito também das cidades, né? Já se mostrou que pessoas que moram perto de praças se exercitam mais do que pessoas que moram longe das praças. Eu nunca li das pessoas que moram próximo de praia ou locais com água, mas eu tenho a minha impressão subjetiva de que essas pessoas elas tendem a procurar mais a proximidade da orla, a proximidade da praia, para poder se exercitar. Essa é a sensação que eu tenho, né? Porque existe geralmente uma área definida, né? E aí, né, lembrando, então, quanto
a presença de água, ainda mais quem mora do lado do mar, né? Isso ajuda e estimula a ter uma prática de exercício. Eu trouxe essa foto aqui, que é de Porto Alegre, né? Porto Alegre fica à beira do lago, que a gente chama de rio, mas ele é um lago, e a gente então tem a oportunidade da prática dos esportes náuticos, né? Aqui eu trouxe uma foto, né? Do Remo, porque o clube onde eu trabalho, o Remo Náutico União, é um clube que veio, ele foi formado através do Remo, né? Meninos que queriam ser remadores, e hoje a gente tem um grupo grande, né? Inicialmente era no esporte mais os homens, e hoje a mulherada está tomando conta, né? Do Remo, e aqui é um 8 que foi composto só por mulheres remadoras. Então, com isso, eu encerro aqui o meu brainstorm, a minha fala inicial, para a gente abrir, né? Se quiserem fazer algumas perguntas, enfim, fazer discussão, trocar experiências, né? Então, eu vou finalizar o meu compartilhamento de tela e meu recado, minha conversa inicial era essa. Doutora Rosemary, a gente agradece muito e a senhora trouxe aqui para a gente de forma, né, clara, com evidências científicas, tudo aquilo que a gente consegue perceber, né, na nossa prática, nós que realizamos exercício físico, e quando não podemos, né, fazer exercício físico, como a gente sente, né, o oposto disso, a falta, a carência, como a gente percebe no dia a dia, a gente, quando está praticando exercício, no sono, né, o bem-estar que nos causa, no humor, na redução da ansiedade. Inclusive, hoje cedo, o Túlio, que é o nosso psicólogo, trouxe, ele pode até contar aqui para esse grupo, né, a experiência dele mesmo, ele como praticante de exercício, como isso fez bem para ele durante a pandemia, que estava numa fase assim de muita ansiedade, de angústia. Ele pode trazer aqui para a gente essa experiência, porque eu acho que vai ajudar bastante, e depois passar, né, para todos, para que possam fazer alguma pergunta para a doutora Rosemary. Túlio, quer comentar novamente sobre a sua experiência? Claro. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Túlio. Queria parabenizar a doutora Rosemary pela palestra ali. Achei interessantíssimo os dados. No caso, o que o Rodemir está falando foi quando eu falei hoje de manhã, na apresentação de hoje, sobre a importância que foi a incorporação de atividade física para mim no início da pandemia. Não que eu não, que eu não fizesse antes, eu sempre fiz muito esporte minha vida inteira, desde pequeno. Já joguei tênis, já fiz Kung Fu muito tempo, natação, corrida, musculação. Só que depois que eu mudei para o Rio, eu tive dificuldade de incorporar e de conciliar a atividade física com o trabalho, com o mestrado, estava tudo muito encavalado as coisas. E quando eu terminei o mestrado, eu reiniciei a atividade física, mas logo em seguida veio a pandemia. E aí eu voltei para Minas, e preferi ficar em Minas durante a pandemia, durante o tempo de reclusão, de isolamento, e acabei, no início, não fazendo atividade física, né? Não imaginava como fazer atividade física dentro de casa. Até que começou aquela onda de treinos em casa e tal, e eu comecei a incorporar esses exercícios físicos de alta intensidade dentro de casa, e isso foi muito importante para mim, porque eu não estava bem, eu estava assistindo muita notícia, né, do avanço da pandemia, aquilo fazia muito mal, e eu estava sem atividade física e acabava descontando um pouco na alimentação, e a alimentação a opção era sempre a pior possível, que eu escolhia, né? Então, quando eu comecei a trazer para minha vida uma atividade física com mais consistência, com mais intensidade, eu acho que o mais importante foi isso, a intensidade da atividade física, que começou a ter uma série de efeitos na minha vida, assim, tanto mentais, mas também quanto metabólicos e hormonais, uma mudança na minha composição corporal, mudança estética e tudo assim, eu acho que junto veio para justamente trazer uma satisfação maior comigo, melhorar também a questão da ansiedade
E eu acho que foi interessante também que, na verdade, eu nunca gostei muito de musculação. Nunca gostei muito desses exercícios funcionais. Eu achava meio monótono, tedioso. Achava uma coisa assim, é um exercício sozinho, né? A gente faz nós com a gente mesmo. E acontece que eu fui me permitindo, fui ganhando intensidade, ganhando condicionamento, ganhando força. E hoje eu adoro. Hoje eu sou, posso dizer até que eu sou um pouco viciado, assim. Ontem mesmo eu já estava até, o último dia que eu tinha ido na academia foi sexta, aí sábado eu não consegui ir. Aí ontem a academia não abria, né? Aí eu fui para a praça. Uhum. Quando eu deu umas 5h30, assim, eu já estava meio já querendo fazer um exercício físico. Aí deu umas 5h30 da tarde, eu já fui para a praça e comecei a fazer alguns exercícios físicos lá. E para mim tem sido ótimo, assim. Eu acho que realmente teve uma mudança da água para o vinho, em termos de estado mental, não só corporal, assim, mas em termos de controle da ansiedade, melhora do sono, uma série de outros fatores, assim. Não, perfeito. A gente viu isso, assim, a tua história é muito parecida com várias pessoas que foram, né? Porque no início deu aquele impacto, né? De não fazer nada. Mas quem é do movimento, ficar parado também traz, né? Faz mal. Então, a gente viu que as pessoas foram se motivando e descobriram, às vezes, as aulas online. Ah, não é a mesma coisa, não é, mas elas conseguiram. Então, até assim, eu trabalho no clube, os atletas no início ficou todo mundo meio parado, assim, o que vai fazer? Alguns não conseguiram, montaram tabela de basquete dentro do prédio, enfim, foram tentando achar jeito, até que começaram a fazer treinos online, né, das equipes, e aí era legal porque a gente via os vídeos, né, deles treinando em grupo, né, e é assim, por exemplo, as crianças que tinham menos condições financeiras, eles pegaram latas de leite, de achocolatado, e colocaram areia dentro para fazer os pezinhos, para poder se exercitar, pegaram aquelas garrafa PET, botaram, porque também isso, às vezes eles não tinham os materiais em casa e também as lojas não estavam abertas, então fizeram obstáculos com as garrafas PET para poder treinar agilidade, mudança de direção. Então, assim, foi uma época onde as pessoas assim, usaram a criatividade e abriram, né, os horizontes das possibilidades de poder se exercitar. E, como tu disse, foi o que conseguiu dar equilíbrio para a saúde emocional de muita gente, porque foi bem difícil, né, aquela fase mais inicial do isolamento. Verdade. E eu acho que também tem um componente assim da atividade física que eu também não dava tanto valor antes, que eu acho que ela assim, ela mostra com muita eloquência essa relação assim entre corpo e cabeça, né? Essa relação entre o nosso estado corporal e o nosso estado psíquico. Uma coisa influencia a outra. Muitas vezes a simples modificação de alguns alimentos que eu comia, da frequência de alguns alimentos que eu comia também já ajudou bastante assim no controle da ansiedade. Então, muitas vezes a gente acha que alguns sinais e sintomas psicológicos têm um fundo psicogênico propriamente, mas às vezes não. Às vezes é possível até controlar alguns sinais e sintomas com a mudança de alimentação e o controle da e a incorporação da atividade física. É claro que eu não acho, assim, especialmente atendendo as pessoas hoje, que o aparecimento desses sinais e sintomas esteja ligado somente a isso, né? Então, é muito pouco, gente, não tem como reduzir. Mas, às vezes, uma mudança, porque, na verdade, mudar a alimentação e incorporar a atividade física é mudança de estilo de vida, basicamente. Então, isso tem um impacto direto no aparecimento desses sinais e sintomas, e quase sempre melhora. Inclusive, até uma pessoa que eu atendi no tribunal, eu vi que o estilo de vida estava
deteriorando completamente a saúde psíquica dela, e eu encaminhei ela para uma nutricionista e falei para ela começar a fazer umas caminhadas na praia, e ela teve uma melhora muito grande na ansiedade dela, só com esse tipo de tentando trazer para a vida dela essas modificações. Então, assim, realmente deixando claro que mudanças, às vezes, muito simples, trazem impactos muito grandes. Aqui, Acho que antes a de Fernanda quer passar, falar, né, Fernanda? a Fernanda levantou a mão ali, só antes de passar a palavra para a Fernanda, que a senhora trouxe várias evidências, né, sobre os benefícios, né, para o indivíduo quando ele começa a fazer o exercício, quando ele pratica realmente os exercícios, sobre o aspecto mental, mostrando, inclusive, pesquisas ali, mostrando redução, né, nos níveis de depressão. E a gente fica imaginando como isso também impacta positivamente pelo menor uso, né, de medicamentos por essas pessoas. Fernanda, você quer falar? É exatamente isso que eu ia falar, né, Valdemir, sobre a questão da medicalização, né, que a gente vê, assim, um estímulo a hábitos de vida mais saudáveis, e é isso que a gente está aqui conversando, né, sobre a importância disso, porque a gente está numa sociedade que recorre, né, a respostas muito rápidas, muito imediatas, né? Então, você está ansioso, você quer um remedinho, né? Já chega até no psiquiatra com o nome do remédio que alguém te indicou, que fez bem, que já sabe os efeitos, já sabe como que agiu no corpo, né, do outro, e também que é uma coisa assim. Então, essa mudança, né, de hábito, a gente escutou, né, todos os benefícios, muitos de nós já sabem quais são alguns dos benefícios, a senhora trouxe, né, outros que a gente passou a conhecer aqui de uma forma apresentada de uma forma mais técnica. Porém, a gente sabe que a mudança em si, às vezes, não é muito fácil. E a gente ouviu muito isso durante a pandemia, assim, das oscilações, né? Tá bem, tá mal, tanto de saúde mental quanto de exercício, atividade. Começa uma coisa, para, começa uma coisa, para. Mas eu achei interessante na sua fala, né, essa questão de não ser tão importante a intensidade, mas a constância, né? De ter que, né, de incorporar como um hábito, diluir o próprio Túlio, né, nesse processo de conhecimento aí, de se exercitar, me deu essa dica da última vez que a gente se encontrou lá no presencial, que eu comecei também, né, a fazer, eu sou dessas, eu já fiz uma porção de coisas, eu já fiz futevôlei, aí agora estou na natação, e aí eu corro, eu vou fazendo uma porção de coisas, assim, o que dá no momento, porque eu sou mãe, né, trabalho, e fico aquela, o que dá no momento, então vou fazendo as adaptações. Mas aí ele falou isso para mim, Fernanda, não faz todos os dias da semana, faz 2 dias. Depois que incorporar na rotina, aí você equilibra, né? Mais a questão de intensidade, de aumentar a carga, de aumentar os dias. Eu achei essa dica do Túlio bastante interessante. E uma outra questão que eu queria pontuar sobre, né, o que a senhora falou sobre o exemplo, né? E aí me veio uma memória, assim, do meu pai. Eu falei, gente, né, o pessoal ali sabe como que eu sou ativa, busco fazer uma coisa ou outra. Aí, às vezes, a gente fica achando que sou assim do nada, né? Mas eu me lembrei como meu pai jogava futebol. E eu estava sempre indo junto, indo no campo, correndo, né? E agora, eu fazendo os exercícios, penso muito nas minhas filhas, né? Tenho 2 meninas. E aí eu falo, a gente não pode, a gente coloca as meninas em uma porção de atividade, né? E aí a gente não faz. Eu falo assim, não pode ter essa incoerência. Então eu faço para dar o exemplo. Sim. E aí eu comecei a nadar, aí eu levei um dia, e a minha pequena nada. E quando a gente vê o outro nadando, parece super simples, né? Mais tranquilo, fácil, parece que não está fazendo tanto esforço quanto você vê, às vezes, num vôlei, no basquete, que você vê suando, né? E aí, quando eu fui nadar, eu tive uma surpresa, assim, incrível, porque eu já corria uns 10 quilômetros, assim, com uma certa frequência, pelo menos 2 vezes na semana, e quando eu fui nadar, foi horrível, não consegui nadar 25 metros, saí, assim, super ofegante. E aí eu falei, mesma coisa que o Túlio falou, né? Passei a dar um valor imenso, que a minha pequena tá lá nadando, sai às vezes tadinha esgotada. E aí eu vi isso assim, na prática. Então, acho que é importante também, né, essa questão do exemplo. E no ambiente de trabalho, a gente também se influencia, né? Eu, Túlio, Camila, Valdemir, estamos sempre nos exercitando. E quando um fala, né, o outro está meio parado, aquilo já motiva. Eu vejo que a gente já se anima a retomar,
a fazer. Então, esse cuidado também que a gente tem com o outro, chamar, vamos fazer, né? Eu comecei a fazer o futevôlei, o Túlio se animou e começou a fazer lá também. Então, eu acho que é importante a gente olhar para o outro e tentar puxar para esse lado, né? De um hábito saudável, de uma prática que ali é alimentação, com exercício físico regular. Achei ótima essa dica do guia de atividade física, porque a gente trabalha lá na Diploid com guia, com guia alimentar para a população brasileira, quando a gente faz algumas atividades nessa área. Então, aí veio para complementar. Achei ótimo. Parabéns. Tá certo. Obrigada. Fátima, abriu o seu microfone. Você quer perguntar alguma coisa? Quer comentar? Não. Eu achei que estava meio antipático deixar fechado, aí eu abri. Não, nada não, eu estou achando muito interessante, agradeço aí as orientações recebidas. Eu também sou meio atleta amadora, também me exercito mais intensamente na corrida, e, de fato, eu estou com 54 anos e a gente tem uma vitalidade maior, uma disposição para o trabalho, e quando a gente está parado em casa, fica meio difícil. Eu, como moro aqui perto do Aterro do Flamengo, aqui na Enseada de Botafogo, então eu tenho essa maravilha aqui, né, que além de tudo é uma higiene mental, né, esse visual lindo. Então todo dia, 6 horas da manhã, estou eu lá. Se não estou correndo, estou caminhando e vou assim levando, né, porque eu sou o tipo que, nesse momento, eu não tenho coragem de ir para a academia, não. Eu acho que é um ambiente muito complicado, né, e para quem tem bronquite é melhor se proteger, né. Então, eu agradeço aí as orientações, gostei bastante, tá? E um abraço para os colegas. Prazer rever que as pessoas, mesmo que virtualmente, né? A gente sente falta desse contato com os colegas. Muito bom. Então, até as 15, no meu relógio aqui já está 15, então, só para não prolongar, tem uma coisa bem importante que a Fernanda colocou, né? Que são essas dicas. As pessoas vão falando as suas experiências e a gente vai pegando. Uma paciente me disse uma coisa que eu achei muito legal no consultório e eu passei a replicar. Às vezes, a gente não consegue se comprometer com a gente mesmo. Eu vou fazer exercício sozinho, eu fico procrastinando, eu fico negociando comigo mesmo. Então, às vezes, se a gente se compromete com outro, seja com um professor, um personal, ou seja com um amigo que vai caminhar junto, vai correr junto, esse compromisso com o outro nos empurra e nos motiva. Então, juntando as dicas que já foram dadas, eu deixaria mais essa dica. Bom. Parabéns pela palestra, foi muito boa. Eu só faço caminhadas, eu ainda não consigo ir à academia, já me matriculei 1000 vezes, mas eu tenho uma dificuldade impressionante de me adaptar à academia. Então, a música me incomoda, aquele monte de gente me incomoda, e eu gosto de caminhar porque eu ponho o meu radinho aqui no ouvido e caminho quilômetros, mas não consigo. E eu sei que eu preciso fazer a musculação. Inclusive, a palestra foi muito boa para mostrar essa outra parte, né, que eu ainda não me convenci, mas eu preciso fazer. Fiz 60 anos e realmente já estou começando a perceber que a musculatura está diminuindo, está mais flácida. Obrigada pela palestra, foi maravilhosa. Se eu pudesse dar uma sugestão, assim, uma vantagem de poder ir para a academia, para quem não gosta, é que, assim, eu não sei explicar isso do ponto de vista endócrino, metabólico, mas a questão é que, assim, quando você tem mais músculo, eu percebi isso na prática, você tem um aproveitamento muito melhor dos nutrientes da comida que você ingere. Então, fica muito mais difícil de você engordar. Então, se você tem uma prática, se você consegue unir um exercício cardiovascular com um exercício de força, fica muito mais difícil. Então, você pode ter uma liberdade muito maior de se alimentar, de comer uma variedade de alimentos, inclusive alimentos até que não são saudáveis, né? E seu organismo vai ter uma capacidade de aproveitar muito melhor esses nutrientes, esses alimentos, sem que necessariamente deposite como gordura, ou que tenha alguma alteração endócrina, sei lá. Então, assim, às vezes tem essa demonização dos carboidratos refinados, né? Mas, assim, às vezes, quando você incorpora eles dentro de um contexto saudável, com atividade física e
musculação, o impacto é zero. Assim, eu sempre como, por exemplo, eu fiz meu exame essa semana da minha insulina basal, deu 3, que é o mínimo do valor de referência. Então, assim, a possibilidade de você estar incorporando com uma consistência, né, e fazendo sempre esses exercícios físicos, igual eu falei com a Fernanda, ao invés de você tentar fazer durante 2 meses exercício físico todo dia, tenta fazer durante 10 anos, 2 vezes por semana, é muito melhor. Então, você conseguir incorporar, às vezes, uma musculação uma vez por semana, não precisa ser nem na academia, né? Pode ser numa praça pública, por exemplo. É possível você fazer exercício de força numa praça. Às vezes vai ser muito melhor para a sua saúde do que realmente não fazer, né? Obrigada por essa dica, hein? Aqui a Érica está agradecendo pela apresentação, no chat aqui, e a Alba está perguntando se teremos o link da presença. Nós temos como ver com a informática, depois eles mandam toda a relação adicional, né, de qualificação. A Tatiana está falando, excelente apresentação, doutora Rosemary, agradecemos pela disponibilidade. E ela mesma faz uma pergunta, ela diz que há 12 anos ela faz atividade física 5 vezes por semana. Quando acontece dela parar por uma semana, começa a sentir dores. Isso pode ser a falta dos hormônios benéficos da atividade física? Sim, pode ser a falta dos hormônios, porque a gente destreina muito rápido, né? Então, a musculatura, ela fica adaptada para sustentar o corpo e para sustentar com mais facilidade, que foi o que o Túlio falou, a gente começa a ter ganhos. Quando a gente tira o esforço, tem 2 coisas, menor produção de para de produzir, reduz a produção de endorfina, né? E aí diminui já um pouco, a gente já perde um pouco da capacidade muscular, e aí vem as dores, né? Então, realmente é um pouco das duas coisas. Pelo destreino, claro que o nosso destreino não é nem comparado ao destreino de atleta, que para uma semana e eles vão levar 3 semanas para recuperar, mas uma semana que a gente pare, né, já tem um impacto, né? Além do que tem um impacto no hábito, porque para perder o hábito é muito fácil. Então, por isso, como tu lhe disse, o melhor é habituar, porque daí isso fica incorporado na rotina. Então, gente, alguém mais tem alguma questão para a gente poder agradecer a presença da doutora Rosemary? Obrigada, doutora Rosemary. A Alba está agradecendo, o assunto para mim é muito importante. Escutar a experiência do outro é de um profissional que aumenta o estímulo. Márcia está dizendo ótima palestra, está agradecendo pela explicação. A Tatiana agradeceu pela explicação. Quem mais que gostaria de falar? Me agradeço. Cristina, pois não? Não, só para agradecer mesmo, foi ótimo. Tá ótimo, então. Eu queria... Denise quer falar, né? Eu quero fazer uma pergunta. Pois não, Denise. É porque foi falado da importância do ganho de massa magra, mas também, por outro lado, da frequência cardíaca, né, de exercícios físicos que priorizem também essa atividade mais cardíaca, de impacto. Como dosar isso durante a semana de atividades, né? Existe, assim, alguma média de quantos dias dedicados mais à massa magra, com mais força muscular, uma ginástica localizada ou uma musculação? E quais os dias, de repente, você teria que fazer uma natação, ou fazer uma caminhada mais rápida, ou uma corrida? Como dosar isso? Tá. Então, ali, essa prescrição mais por grupos etários é o que justamente que o guia aquele da atividade física mostra. Mas o que se recomenda, assim, de exercícios musculares para manter massa muscular, para ganho de força, né? Pelo menos, o ideal seria 3 vezes por semana, tá? Então, se fala de 2 a 3 vezes por semana. O aeróbico, o ideal seria todos os dias da semana, pelo menos 30 minutos. Mas eu não vou conseguir fazer as duas coisas. Então, mesclar, né? Vamos tentar 50% de cada um. E um dos recursos, né, quando possível, utilizar os deslocamentos para quem mora numa cidade que é plana, os deslocamentos caminhando, ou usar as escadas também, para a gente poder ganhar mais tempo de trabalho aeróbico, né? Porque isso também auxilia bastante. Mas a recomendação seria
30 minutos diários de aeróbico e pelo menos 3 vezes, de 2 a 3 vezes por semana de exercícios musculares. Obrigada. Eu ouço algumas pessoas falando também que pode ajudar. Hoje em dia tem muita gente que fala isso, né? Às vezes, se você conseguir bater 10 mil passos, né? Isso. Que tem muita gente que fala assim, se você conseguir manter a quantidade mínima de 10 mil passos por dia, já é, às vezes, um bom indicador para você manter uma boa saúde cardiovascular. 10 mil passos não é pouca coisa, é uma caminhada bem demorada. Bastante. Assim. Então, assim, às vezes já ajuda, e lógico, né? Eu acho que só isso é muito pouco. Isso unindo com o exercício de força e de musculação. Acho que já ajuda bastante para você conseguir manter a saúde cardiovascular assim. Tem treino de alta intensidade também, mas aí são detalhes que aí sempre é bom ter alguém para orientar, né? Tem o HIIT, que virou uma época o bambambam, todo mundo a fazer o HIIT. Então, o HIIT também, até para pessoas cardiopatas, ele também tem benefícios, né? A pessoa para exercitar até o seu limite, que é individual. Mas aí eu vou entrar numa área que é mais assim, precisa de alguém para te prescrever, alguém para orientar. Mas tem várias opções, né? E até isso que o Túlio colocou, dá para parcelar o aeróbico, né? Até isso dá para botar no cartão de crédito. Faz um pouco de manhã, um pouco de tarde, se não tem o tempo disponível, né? Tem família, trabalho, filhos, né? E a gente para cuidar. Então, divide em 2 turnos, também dá para fazer isso. Ótimo. O manual do Ministério da Saúde dá para consultar pelo site do Ministério, vocês sabem? Na página? Dá para baixar aquele manual de saúde esportiva, de recomendações, dá para baixar. Se não, eu depois mando para o Valdemir o link e ele repassa para vocês. Tá ótimo. Sim. Parabéns, doutora. Muito obrigada pela palestra. Foi excelente. Só queria colocar aqui uma coisa que eu estou observando aqui, várias pessoas que estão nesse movimento, né? Estou retornando, enquanto essa troca de experiências é importante, né? Porque a gente tem, assim, um bombardeio de informações na internet sobre atividade de exercício físico imensos. E aí, por isso que é importante a gente trazer uma profissional, né? Como a gente está trazendo aqui, a doutora Rosemary, para esclarecer dúvidas, para trazer informações assim que sejam relevantes para que a gente consiga iniciar alguma coisa sem prejuízo, né, à nossa saúde, com toda segurança, né, como ela colocou, sempre buscar uma orientação profissional. E assim, eu queria falar, né, exatamente sobre isso. O quanto é importante você ter um profissional para algumas atividades básicas. Claro, você vai fazer uma caminhada, você pode, né, e deve começar assim, não tem tanta questão, mas se quer aprofundar um pouco mais, escolher um profissional em que você confie e segurar na mão dele e esquecer um pouquinho esse monte de informação aí, porque aí você começa a ver muita informação e acaba, às vezes, não fazendo exercício, né? Não aumentando a atividade e fica buscando várias informações quando você não está fazendo, que começa a achar complicado, porque é informação para cá, para lá. Então, o importante é fazer, né? E ter um profissional de segurança e compartilhar com as pessoas a experiência, porque estimula, porque tem a questão que a doutora Rosemary colocou do compromisso que você assume, né? Do chamar o colega para ir. Eu sou dessas, estou sempre chamando alguém, vamos, gente, vamos correr, vamos, gente, vamos nadar, né? E acho que é importante a gente entender isso como uma forma também mais coletiva, né? Que para além do exercício do esporte, mas também o estar junto é importante para as duas coisas, né? Obrigada. Bom, aqui complementando as informações pelo chat, a doutora Michele, que é a nossa médica do trabalho, está aqui dizendo que foi uma excelente palestra. A Érica diz, obrigado pela palestra, estou na 2ª semana de retomada das atividades físicas e foi ótimo participar do evento. A Denise está agradecendo. O Marcelo diz, eu quero agradecer a brilhante palestra e também aos colegas que acrescentaram muito. Parabéns a todos os envolvidos. E a Tatiana deixa aqui no chat o link para quem quiser já o guia, né, de atividade física da população brasileira. Muito, muito bom mesmo. Então, doutora Rosemary, agradecer muitíssimo pela sua vinda aqui. Esperamos que a gente possa
repetir, né, eventos como esse, certo. e com certeza nós a convidaremos para novos eventos. E aqui a gente sabe que houve um aumento muito grande, né, da incidência de questões relacionadas ao aumento de ansiedade, né, distúrbios mentais de uma forma geral, e temos, né, esse grande aliado, que é o exercício físico, para atuar não somente sobre a saúde física, mas também a saúde mental de todos, né, todas as pessoas, não só aqui do tribunal, mas de toda a população em geral. Muitíssimo obrigado. Nós gostaríamos de avisar a todos que faremos agora um sorteio, né, de brindes que foram ofertados pelo nosso plano de saúde, a Unimed Seguros. Aqueles que puderem ficar, tá? Nós vamos fazer sorteio de 3 brindes aqui agora, tá bom? Doutora Rosemary, muito obrigado, e vou passar a senhora para fazer as considerações finais, por favor. Certo. Então tá, eu agradeço o convite, né? Como eu te disse, Valdemir, eu acho que o nosso papel também é de educador e de motivador, então acho que é muito legal, sempre eu gosto de falar e de compartilhar um pouco, né, das experiências. Agradeço o convite, fico à disposição para futuras conversas. Muito obrigado. Poderíamos ficar Então, aqui mais um bom tempo conversando, mas a gente sabe dos seus compromissos também. Então tá, vou deixar vocês à vontade aí para o sorteio, vamos ver se eu consigo sair aqui. Ai, tá bom, muito obrigado. Então tá, tchau para vocês, bom sorteio. Muito obrigado.